Começando então aí a quarta temporada, a gente subiu finalmente. Não foi com o título, mas deu para dar uma subida boa aí no ranking. Isso quer dizer que a gente tem mais possibilidades aí de contratação dos jogadores e a gente já tem que começar, né, procurando eles. A gente precisa contratar. Primeiramente, a gente precisa de um zagueiro, porque a gente dispensou um dos nossos zagueiros no ano passado para conseguir pagar as contas, né? E depois um volante aí, pensando na formação que a gente utiliza, a gente precisava de um cara aí para poder ser o substituto, né, rodar o time, ainda mais que a primeira divisão os jogos duplicam, né? Então o cansaço vai ser algo que a gente vai ter que saber lidar. Então essas são as duas posições mais carentes aí, né, a de volante e a de meia. Seguir as regras que foram impostas ainda no primeiro vídeo. Deu tudo certo, tô feliz com o time aí, né? O Paciência aí foi o volante que deu certo a contratação, recebendo menos que o nosso principal jogador, a transferência sendo o que a gente consegue pagar. Então, na medida do possível, deu tudo certo. Conseguimos pagar aí o salário dos jogadores, conseguimos contratar mais dois aí para compor o elenco. E aí vamos para a tão esperada primeira divisão do Brasileirão aí. E o primeiro jogo, coincidentemente, é contra o Botafogo, né? A gente jogou contra eles no primeiro jogo da história do IP Roxo, mas na segunda divisão, o Botafogo subiu facilmente na primeira temporada. Acabou sendo, acho que 1-0 para o Botafogo, o gol de cabeça do Reinaldo, o atacante deles. Então vamos buscar uma revanche aí nas mesmas condições, mas é fora de casa, né? Conseguimos até um patrocínio novo aí, né? A BetBet, né? Infelizmente não tem como fugir muito da casa de apostas. E a escalação é a mesma que conseguiu subir aí no ano passado, né? Toda a nossa empolgação foi pro água abaixo, porque aos 3 minutos a gente já toma um gol do próprio Reinaldo de cabeça. Então, um replay do que aconteceu há 4 anos atrás, né? Ele sobe sozinho, tira do Nuno. Então já deixa a gente bem chateado, né? Com 3 minutos tomar um gol. Aos 7 minutos, o Reinaldo também sai da área, tenta um cruzamento. E aí, no escanteio, novamente, a gente toma um gol de cabeça, né? 2-0 com 15 minutos, né? Não é a melhor forma de estrear da primeira divisão. Tava pintando uma goleada, né? A gente não tava conseguindo fazer nada. Depois do gol, o Botafogo dá uma diminuída no ritmo. Acho que conseguiu abrir o 2-0, ficou um pouco mais tranquilo. E aí a gente acaba gostando um pouco mais do jogo, né? Conseguindo chegar, a gente chega com o Júlio César aí, o goleiro faz uma boa defesa. No final do primeiro tempo, o Kovacs faz uma boa jogada pro Bor, ele chuta colocado, o goleiro faz a defesa. E aí no segundo tempo, né, o Alexandre toma um amarelo e o Botafogo quase faz o terceiro com o Reinaldo de cabeça. Apesar do 2-0, o time tá até fazendo um jogo decente. Eu tava até tentando uns chutes de fora da área que eu não tentava tanto anteriormente, né? Até pela falta do Latap quando se aposentou. Aos 67 minutos, o nosso novo contratado, eu coloquei ele no lugar do Alexandre, estava amarelado, faz um bonito gol. Um gol meio apelativo aí do Momba Pet, mas né, a gente já tava ganhando de 2-0. O Malme domina e toca para ele bate de esquerda, a bola faz um efeito aí. E a gente tenta até o empate, né? O Júlio César de novo chutando de longe, dando bons chutes, né? Só faltando tirar do goleiro um pouco mais. O Paciência de novo, 82, tenta um chute, mas aí ele é travado pelo zagueiro. E aí nos acréscimos, né? Já dá para ver que a gente não consegue buscar o empate. Apesar, o resultado não foi muito bom, mas a atuação do time foi satisfatória. E aí, logo em seguida, já é um jogo super importante, um jogo com o nosso maior inimigo, o Marília, né? Que já fez a gente sofrer várias vezes. A gente se reencontra agora na primeira divisão. Um jogo dentro de casa, a última vez que a gente jogou com o Marília foi dentro de casa também, né? A gente empatou com eles e perdeu o título e também não conseguiu subir. E o Marília começou muito bem no jogo, né? O Michel teve uma chance aos 4 minutos. Aos 7 minutos, a gente tenta uma jogada padrão nossa aí, o Duílio tenta uma bicicleta meio nada a ver. E esse Fabiano Gadelha, cara, sempre ele dando muito trabalho pra gente. Ele é um jogador bem bom. Ele chuta, o Nuno faz uma defesa difícil aí no chão, salvando a gente. Aos 15 minutos, a gente consegue fazer uma jogada característica aí. O Malme acaba perdendo o tempo da bola e dá um carrinho pra fora, nada a ver.
Mas as jogadas começam a aparecer, né? De novo, o Malme aí pela esquerda, eu tento um toque para o meio, devia ter chutado, né? As tentativas continuam, dessa vez com o nosso coreano aí de fora da área, ele pega um bom chute, mas o goleiro estava bem posicionado. Aí aos 34, o Michel sozinho na área chuta, o Nuno salva a gente novamente. Petkov esperto no rebote ali para tirar. E aí nos acréscimos, o Fabiano Gadelha faz uma boa jogada, cruza para trás e a gente quase toma um golaço do Douglas. Eu não sei como essa bola não entrou, sinceramente. E aí no começo do segundo tempo, né, o primeiro tempo do Marília foi superior ao nosso, mas a gente consegue recuperar a bola aí num ataque forçado deles e numa tabelinha, né? Sempre os dois. Nosso capitão abre o placar pra gente, foi frio aí na frente do gol. O Malme também muito inteligente na triangulação ali, tira do goleiro o Kovacs, né? Coloca a gente na frente no placar, a gente estava precisando desse gol. Logo no começo do segundo tempo, tanto que logo em seguida a gente tem mais uma boa chance, de novo o Malme ali servindo o Júlio César, ele acaba chutando mal, o goleiro faz uma boa defesa. Depois, aos 51, roubando a bola lá na frente, dessa vez a chance é com o Malme, ele pega de primeiro, uma boa tentativa, né? Mas a bola vai para fora. E aí o Marília vai mais para ataque, então as chances aparecem com mais frequência, né? Nossa defesa se portou muito bem, então o Marília não teve nenhuma grande chance. Só nos acréscimos aí que a gente quase faz o segundo, né? O Barano serve bem o Kovacs, a bola, o goleiro faz uma boa defesa. Mas o importante é os 3 pontos, né? Ganhando dentro de casa com um adversário assim, entre aspas, direto. E aí a gente vai jogar com o Mengão, né? Fora de casa aí. Infelizmente não tem o Maracanã no pet, eu não sei se eu baixei errado. Mas enfim, aos 8 minutos o Júlio César faz uma linda jogada individual aí, né? O goleiro vai bem, mas também não tinha ninguém na área ali para completar o passe. Depois, aos 31 minutos, a descida do Flamengo. O Kim vai meio mal ali para tirar a bola, acaba dando de graça pro meia. Aos 35, o Kovacs tem uma boa chance, o goleiro antecipa a jogada. Dá para ver que foi um primeiro tempo equilibrado, mas com a gente aí nas principais jogadas, né? Depois quase a gente faz um gol, o Bor bem inteligente ali atrasa o passe, mas o goleiro faz uma linda defesa. E no final do primeiro tempo, eu dei esse carrinho, eu tentei dar aquela travada padrão na bola, né? O cara foi mais rápido e o Sala foi amarelado. Aos 50 minutos, saiu uma jogadaça entre Malme e Kovacs. O Malme, finalizador nato, não perdoa. Bate de primeira, um lindo passe do Kovacs também. A gente abre o placar. Um jogo difícil, né? Era pra gente sofrer mais, mas até esse momento a gente estava dominando, estava bem tranquilo, para falar a verdade. Tanto que aos 63 eu faço uma cagada ali, e aí até resolvo fazer uma mudança na formação. Resolvo colocar 3 zagueiros, né? Jogar com uma linha de 5 atrás. Então entram o Alexandre e Repica aí no lugar do Bora e do Pacienza. E aí aos 67 minutos, o primo do Messi desce para a direita, ele cruza na área, né? E aí a gente toma o gol pro Van der Vaart, né? Mais uma ideia minha aí que não deu muito certo, dessa vez bem rápida, né? Depois, logo em seguida de alterar a formação, a gente já toma. Não sei se foi coincidência, não sei se foi erro aí da formação. E a gente quase toma uma virada logo em seguida, né? E aí o jogo caminha para o final. Ainda a gente tem uma tentativa ali com o Malme que o zagueiro trava ele muito bem. Novamente, o Júlio César encontra ele, mas, né, sem sucesso. A gente consegue um empate, o empate fora de casa, que é um bom resultado, né, pensando no adversário. E aí a gente volta a jogar em casa com o Internacional, que é um dos melhores times aí do campeonato, né? Acho que pelo PET aí o Inter estava vivendo uma boa fase nessa época. Formação padrão titular, né? Até esse momento, acho que a atuação estava satisfatória nos jogos que a gente estava tendo, estava conseguindo criar jogadas, né? Defensivamente não estava tão bem, mas acredito que muito mais falha minha do que falha da formação. Aos 35 minutos, é a primeira chance do Inter, o Nilmar cruza aí, a bola ainda volta nele, e ele tenta chutar, a bola vai para fora. Aos 44, a gente tem as tabelas padrões de Kovacs e Malme. O Kovacs faz super certo a jogada, mas acaba errando aí a finalização. Uma grande chance de abrir o placar. E aí, já no segundo tempo, aos 61 minutos, sempre pela direita ali com o Bor, ele faz uma jogada, cruza, o zagueiro tira logo quando o Malme ia cabecear.
Depois de 32 minutos, de novo uma tabela. O Júlio César acaba perdendo o gol na cara do gol, né? O Kovacs encontra ele super bem ali também. Acaba ficando por isso mesmo, então, 0-0 aí, sem muitas chances para os dois lados. Acredito que não um resultado ruim, né? Considerando o adversário. E aí, agora a gente pega o Paraná fora de casa. Aí sim, um jogo que dá para somar pontos, né? A gente repete a escalação do último jogo, time titular ainda, né? Não tem muito cansaço ainda nesse começo de temporada. Aos 3 minutos, né? Numa recuperação de bola aí no campo adversário, o Cotelho encontra o Kovacs, que chuta para o gol, faz uma boa jogada, quase no rebote ali ele consegue pegar, mas o zagueiro salva. Aos 15 minutos, também numa recuperação de bola, no contra-ataque, a gente liga o Bor, sempre pela direita, né? Sempre buscando aí essa bola com ele. E aí ele faz uma linda jogada, né? Encontra o Kovacs, bem posicionado, mas aí uns 90% do gol pro Bor, né? Ele que dribla o lateral, ainda atrasa um pouco o passe, dá um passe certinho ali no ponto futuro. Então a gente abre o placar contra o Paraná, relativamente cedo no jogo, né? E aí a pressão continua, a gente fica mais confortável pro jogo. Aos 22 minutos o Alexandre tem uma boa chance. Eu ainda tô errando muito nessas decisões aí, com essas jogadas que ele acaba ficando livre. E aí vamos pro segundo tempo e eu já mudo o time, né? Coloco o Jones no lugar do Kovacs, até por uma questão de cansaço. 47, de novo pela direita ali, a primeira jogada do Jones, ele faz um bom cruzamento, mas o Malme não direciona bem o cabeceio. O Paraná, até esse momento do jogo, não tinha criado muita chance, né? Não tinha ameaçado muita gente, eles não conseguem dar um chute aí fora da área. E aí, conforme o jogo vai para o final, naturalmente eles tentam essa pressão, né, de empatar. Eu quase faço uma besteira gigantesca aí, né, na área de não tirar, mas felizmente a gente consegue travar o chute. Aos 83, a gente tem mais uma chance de gol aí com o Bor. Era um pouco mais difícil, né, o goleiro faz uma boa defesa. E aí a gente ganha 1-0, uma vitória importante. E já voltamos aí para jogar em casa. Ó, o time está em sétimo colocado, dessa vez contra o Coringão. Primeira vez jogar contra o Coringão aí. Agora sim com alterações, né? Entra o Carlos Eduardo, o Repke e o Olcese, muito pelo cansaço dos titulares, né? Já é o sexto jogo aí na temporada. Tem que rodar o time. O Corinthians começa, né, dando uma pressão gigantesca na gente e não demora muito para a gente fazer uma besteira ali, né, de não tirar a bola direita e tomar esse golaço aí desse Edson, ala esquerdo. Ele rouba a bola ali, chuta na gaveta. Eu fiquei tão bravo que nem quis ver o replay, mas eu provei que foi um golaço. Aos 32 minutos, o Olcés tem uma boa chance, né? Ele chuta, a bola passa aí um pouco perto do gol. Só que as melhores chances continuam sendo do Corinthians, né? O time estava bem afoito aí, não conseguia tirar a bola sobrava. A gente até teve até um pouco de sorte aí de não tomar mais gols no primeiro tempo. Ainda no final do primeiro tempo, o Kovacs tenta um chute, né? O goleiro faz a defesa. E aí, pela atuação, por a gente estar jogando bem mal, eu faço algumas alterações, né? E uma alteração que eu tento de novo é colocar o Jones, nosso ponta direita aí, aos 45 minutos, logo na saída de bola, ele rouba a bola e faz isso daí, né? Dá uma de Lionel Messi nele aí, é o segundo gol dele pelo IP roxo. O primeiro gol dele foi super importante ali para subir, mas um golaço que eu não esperava que ele fizesse. Sinceramente, eu nem sei porque eu arrisquei o chute daí com ele, mas deu tudo certo, né? Um chutaço aí no cantinho, sem chance para o Felipe. A gente empata o jogo. A gente não estava merecendo empatar. E aí o Corinthians volta a pressionar depois de um tempo, né? Com esse Edson aí, cara. Esse cara aí é um bom jogador. Olha, a gente quase toma um gol bizarro. O cara, felizmente, chuta na trave. Então, novamente, eu tento uma alteração aí. Tento colocar dois volantes ali no meio para amenizar um pouco esse banho de bola que a gente estava levando, né? Foi uma sorte grande ter empatado. De novo, a gente não merecia. O Corinthians continuava pressionando a gente. E eu não queria perder esse jogo, né? Ainda mais para o Corinthians. O Edson continuava fazendo essas jogadas dele, né? O Nono consegue encaixar a bola aí. Aos 89 a gente tem até acho que a melhor chance nossa do jogo, né? O Robles chuta, o Baianos faz uma boa jogada, o Felipe faz uma defesaça, cara. Olha, a gente quase consegue virar o jogo no final aí, quase no último lance. O Robles fez tudo certinho, foi um mérito aí do Felipe.
E aí, logo em seguida, mais um jogo dentro de casa, dessa vez contra o Goiás que é um rival conhecido nosso, né? Já castigou a gente bastante na segunda divisão. Eles subiram na temporada antepassada, subiram junto com o Marília, né? Naquela temporada que a gente foi eliminado na última rodada, né? Ficando em terceiro. E o Goiás começa muito bem no jogo. O Nuno, como sempre, fazendo os milagres dele aí. A gente quase toma um golaço para esse Fábio. Aos 17 minutos a gente tem a nossa primeira chance, né? Mas o zagueiro antecipa bem o Kovacs e continua a pressão do Goiás e as boas defesas do Nuno, né? Ele já até esse momento já tinha feito duas grandes defesas e a gente com bastante dificuldade aí de criar jogadas, tentar pelo menos chutar no gol deles, né? E aí aos 44, em mais uma jogada, a gente toma um gol de cabeça, né? Isso está sendo uma fragilidade nossa nessa temporada, tomando bastante gol de bola aérea. Então, tomando 1-0 aí, teoricamente, de um adversário direto dentro de casa, não jogando bem. Novamente eu tento uma mudança na formação, novamente tentando o Jones, que vem com uma boa moral, né? Depois do golaço que fez. E aí, literalmente, no lance seguinte, os dois que entraram, né? O Repke e o Jones, participam do gol. O Jones fazendo um golaço aí, dominando e batendo, sem chance pro goleiro. Será que ele encontrou o seu lugar na primeira divisão, né? O segundo jogo seguido que ele entra, empata o jogo. E um golaço, né, cara? Dominando, batendo aí de costas e colocando a gente de volta no jogo. A gente dá uma animada e logo em seguida uma jogada pela esquerda ali com paciência com o Petkov. O Petkov faz um lindo cruzamento para o Repke que acaba cabeceando mal, né? Ele tem superioridade ali do zagueiro, era um gol que ele podia ter feito, mas não demora muito aos 61, de novo com o Jones, uma jogada inteligente com o Repke. Ele encontra o Júlio César, que também tem jogado muito bem, né? Sendo bastante participativo, e a gente vira o jogo, né? Um gol bem trabalhado, novamente, né? Uma inteligência aí do Jones na triangulação com o Repke. E também um lindo passe para o Júlio César que só tira do goleiro. A gente vira, então volta o segundo tempo de uma maneira totalmente diferente. Em 15 minutos a gente faz 2 gols. E aí é tentar administrar, né? Um resultado importante. A gente quase toma um gol aí de não saber tirar a bola direito. Mas as chances continuam aparecendo, né? Só falta caprichar um pouco mais. Aos 83 minutos eu apelo novamente com o Sala, dá um carrinho perigoso aí perto da área, né? Dá um medinho aí da máquina fazer um bom chute, mas fica por isso mesmo. A gente ganha, né, a segunda vitória seguida, e num jogo que a vitória era importante, né? Porque é um concorrente direto, mais fraco que os demais, dentro de casa. Então, super importante a vitória e tá a classificação até então, né? A gente vem fazendo um bom campeonato, estamos em sétimo, né? Então, dando uma olhada rápida aí no calendário, né? Deu para ver que já foi quase a metade da primeira parte da temporada. Então, vamos pegar o Atlético Paranaense agora, jogo fora de casa pela Liga. Algumas alterações, né? O Carlos Eduardo ali na zaga, por cansaço, e o Pazienza também no lugar do Alexandro. Aos 7 minutos, o Evandro encontra muito bem ali o Edno nas costas do Cotelo. Ele cruza o centroavante, estava meio longe do gol, né? Não consegue direcionar bem a cabeçada. Aos 10 minutos, é a nossa vez de tentar. O Bor pela direita ali está tendo bastante liberdade nos últimos jogos, né? Tentou um passe que já funcionou algumas vezes, mas sem sorte dessa vez. Depois, uma boa triangulação entre Kovacs e Malmi. O Kovacs, né, não consegue fazer o gol. Ele que está passando por uma fase complicada aí, né? Não me lembro ao certo quanto tempo faz que ele não faz um gol, mas não tem rendido tanto quanto rendeu, né? Principalmente pensando no número de gols. Aos 24, com o Valência ali, ele encontra um bom passe para o Evandro, o Nuno faz uma defesa importante. Aos 26, o Júlio César liga um bom contra-ataque aí com paciência, ele encontra o Malmi, toca pro Kovacs, o Kovacs segura bem a bola, tenta uma jogada, né, sem sorte aí no chute, um chute bem ruim, ainda a bola volta, com paciência, a gente tenta aí uma bola pro Júlio César dentro da área, logo em seguida, de novo com o Júlio César, a gente tenta um chute longe aí, não dá certo, e aí aos 36 minutos, o Malmi, nosso matador, se posiciona bem, cabeceia em cima do goleiro, mas felizmente a bola sobra para ele abrir o placar. A gente estava melhor no jogo, né? Apesar do Atlético Paranaense ter chegado algumas vezes, o controle era mais nosso. Também a gente deve destacar o Júlio César, né? Olha aí ele de novo roubando a bola.
Ele tá jogando muito bem essa temporada, ele que foi contratado no ano passado, né? Foi importante, mas esse ano acho que tá sendo acima da média dele, né? Até porque também ele é novo, então no Moped tem essas evoluções aí para quem é mais novo, então naturalmente ele vai melhorar bastante, né? O jogo segue, a gente melhora ainda mais, o Atlético Paranaense tem mais dificuldade para tentar alguma coisa, eles quase fazem um golaço aí nos acréscimos, né? Essa bola passou bem perto. E aí já no segundo tempo, aos 60 minutos, a gente encontra o Borja na direita, ele triangula aí com o Júlio César, segura bem a bola, encontra o Pazienza faz um corte lindo e quase faz um golaço, cara. Essa bola passou muito perto. O Pazienza aí substituindo o Alexandre e jogando muito bem até então nesse jogo. E aí aos 60 minutos, 68 aí, novamente, uma boa jogada do Jones que tinha acabado de entrar, encontra o próprio Pazienza dentro da área e ele é muito frio aí para fazer o 2-0. E assim, né, um placar bem justo. A gente controlou o jogo do início ao fim. O Atlético Paranaense chegou a ter algumas chances assim, mas né, muito na individualidade dos jogadores deles, nenhuma grande chance perdida, e a gente foi mortal quando teve a oportunidade. Aos 70 minutos, eles têm a melhor chance do jogo até então para eles, né? Mas o Rep que dá um salvador aí, ele dá um carrinho bem na hora do rebote do atacante deles. E aí, aos 88, a gente tem ainda mais uma chance, uma boa jogada do Pazienza para o Malme, quase o 3-0, mas acaba 2-0 e a gente, na sequência, já tem um jogo dentro de casa contra o Cruzeiro. E dessa vez eu escolho deixar o Kovacs no banco, né? Agora falando a pronúncia certa do nome que eu tenho errado sempre. É um jogo importante, o Cruzeiro tá bem na tabela. E como eu disse, né, coloquei o Kovacs no banco, o Jones na ponta direita e o Pazienza novamente, né, pelo jogo que ele fez contra o Atlético Paranaense, ele merecia essa vaga. O Cruzeiro começa melhor que a gente, eles têm uma boa chance aí de cabeça logo no início. Aos 16 eles têm mais uma tentativa, mas dessa vez com o Alexandro. E aí o Petkov até consegue recuperar a bola nessa sobra aí, tenta o contra-ataque característico nosso, né, de sair tocando, Paziência perde a bola, e aí numa sobra de bola, um bom passe do Guilherme, o Alexandro chuta, o Nuno pega e no rebote a gente toma um gol, né? Tem que tomar cuidado com essas bolas que não tiram, essas bolas que retornam. É um jogo dentro de casa, sair perdendo é sempre muito ruim. Só que a gente não desanima, e aí logo aos 26, numa boa sobra de bola também, o Bor faz um golaço, cara. Ele não tem muitos gols pelo IP roxo, mas ele é sempre muito decisivo, e uma boa participação aí do nosso coreano, né? Ele tá esperto ali, liga de primeira pro Bor, e ele é muito feliz no chute, já empata, né? Não dá muito tempo aí pra gente ficar atrás no placar. E na sequência o Cruzeiro quase faz um gol. Logo que a gente empatou na saída de bola, eles tiveram essa chance. E aí até o final do primeiro tempo o jogo fica bem aberto, né? O Malmi já tem uma tentativa aí que ele acaba errando o gol. Logo na sequência o Cruzeiro num contra-ataque de novo com o Guilherme, o Nuno sai bem e evita o gol do adversário. E continua, né? O Malmi novamente aí faz um bom drible, a bola passa bem pertinho do gol. Os acréscimos ainda, o Júlio César ganha uma bola no meio, ele encontra o Jones é muito feliz nos dribles aí, mas o goleirão salva o Cruzeiro. E aí, no retorno do segundo tempo, o Jones recupera a bola na saída de bola do Cruzeiro. O Malmi liga o Petkov. O Petkov dá um passe meio cagado aí para uma banda área e ele dá um passe de gênio aí, um golaço e um golaço do Pazienza, né? Acho que não tem mais como, né? O cara pegou a vaga de titular do Alexandro. Além dos gols, ele tá jogando muito bem, né? E, cara, que jogada do time aí, né? Um gol muito bonito. Petkov encontra o Mob dentro da área, ele dá um cruzamento aí meia altura. O Pazienza é feliz e vira o jogo pra gente. Logo na sequência, a gente tem mais uma chance com o Bora aí, acaba desviando a bola no zagueiro. Só que o Cruzeirão continua chegando, né? O Alexandre tem uma boa chance, a bola passa muito perto, quase empatando o jogo. A gente continua chegando, né? Principalmente no contra-ataque, assim, né? Os espaços começam a aparecer mais. E aí, aos 70 minutos, eu resolvo fazer algumas alterações, pensando principalmente aí na energia dos jogadores, né? Tentar dar uma reenergizada. E o Robles entra no lugar do Bor, ele que saiu aplaudido, né? Um gol lindo, um gol super importante. Aos 79 minutos, né? Num contra-ataque começado pelo Nuno, ele encontra o Robles encontra o Petkov novamente dá um passe muito bonito para o Júlio César. O Júlio César encontra o Malmi, que não é feliz na finalização, né? Era uma chance aí de ter matado o jogo. E aí nos acréscimos,
quase o Cruzeiro empata, o Duílio é muito feliz aí, e mais uma vitória pra gente. E aí eu tava tão empolgado com a fase do time, o time tava jogando tão bem, que eu esqueci de gravar dois jogos, né? Um pela Copa, o jogo contra o Flamengo, a gente perdeu de 1-0, a gente jogou bem esse jogo, né? Tomou um gol no final, um gol de cavadinha, um golaço. E também esqueci de gravar contra o Santos. O Santos foi um 0-0 também, que a gente jogou muito bem, né? Mas não conseguimos aí sair com a vitória, tá aí as estatísticas do jogo. E eu só lembrei de voltar a gravar no meio do jogo contra o Remo pela Liga. E aí, corroborando o que eu disse anteriormente, o Pazenza já entra como titular, né? Essa é a única mexida que eu faço, mas uma mexida aí importante no lugar do Alexandro. Até então o jogo estava bem truncado, né? Era um jogo dentro de casa, o Remo não está bem na liga, mas lembrou um pouco da época da segunda divisão, que a gente tinha dificuldade para ganhar desses times mais fracos, né? Então acaba o primeiro tempo um 0-0 bem morno, sem grandes chances para a gente, tanto que eu resolvo alterar e eu tiro o Kovacs, né? Eu tinha comentado agora há pouco que ele não estava numa boa fase, então eu escolhi ele para colocar o Jones no lugar, né? Que é até uma alteração que a gente faz regularmente. O Jones já começa com uma tentativa aí de cruzamento, numa sobra de bola, o Júlio César dá um lindo passe para o Baranes, que também entrou no lugar do Malme, e ele faz um golaço, né? Ele é bem frio, fora o passe do Júlio César, né? Um passe de gênio aí, de costas, encontrando o Baranes sozinho dentro da área, e ele é muito frio para abrir o placar, né? E eu esperava que esse gol desse uma tranquilizada no jogo, né? Ainda mais que na sequência a gente tem mais uma chance de novo pela direita com o Jones aí, né? A bola sobe para Zenza, que não pega muito bem o cabeceio. Só que aos 71 minutos, o Remo, numa jogada bonita, né? Eles fazem um golaço, eles empatam o jogo aos 71. Até então, acho que um placar até justo, né? Como eu disse, a gente não estava sendo dominante no jogo. E uma jogadaça aí do Remo, né? Um golaço, a bola ainda vai na gaveta. Só que aí aos 75 minutos, o Pazienza encontra o Barani sozinho dentro da área. Um gol meio apelativo aí, mas né? Acontece. O Barani dessa vez de esquerda, domina e bate bem, tirando no goleiro, colocando a gente de volta na frente do placar. O Barani fazendo o que a gente sempre esperou dele, né? Principalmente na segunda divisão, quando a gente não conseguia fazer gols, mas ele sempre decepcionou. Pelo menos dessa vez ele faz 2 gols, né? E na sequência ele tem ainda a oportunidade de fazer o terceiro. Eu tentei uma cavadinha aí, né? Eu fui meio inocente, a bola é isolada. E aí, aos 85, a gente mata o jogo com o Júlio César, ele que merecia muito esse gol. Mais um bom jogo dele, né? Ele é muito participativo. E de novo também com a participação do Pazienza, né? 3 jogos seguidos aí que ele tem participado de gol, que ele tem jogado bem. Então a gente consegue uma vitória importante aí dentro de casa. E aí a gente vai jogar contra o Grêmio, né? No Estádio Olímpico aí. Obviamente não é o Olímpico do Grêmio, mas pelo nome, pela atmosfera até lembrou um pouquinho. Novamente o time titular, né? O time titular novo com o Pazienza no lugar do Alexandro. Aos 2 minutos, o Júlio César dá um bom chute no gol, a bola passa bem pertinho. E aí, aos 19, o Jonas, saudoso Jonas, faz uma jogadaça e o Nuno sai muito bem e salva a gente. Aos 28 minutos, numa roubada de bola do Pazienza, ele liga o Malme, encontra muito bem o Kovacs ali, que é muito frio, né? Sai bem, mas não consegue chegar a tempo para fazer o gol. O goleiro sai bem também. Aos 38, numa sobra de bola, de novo o Kovacs, ele encontra o Júlio César, que tenta um chute de esquerda aí, a bola vai por cima. Aos 42, a gente tem mais uma chance com os dois, né? Kovacs e Malme. O Kovacs até faz certinho, mas o Bor domina muito mal a bola e não consegue finalizar. Aí no segundo tempo, o Kovacs tem uma boa chance, só que né, quando a fase não é boa, a bola bate na trave, bate no goleiro, bate na bunda do goleiro. Realmente ele já teve fases melhores, né? Foi um azar aí, mas atacante tem que fazer gol, né? Atacante tem que ser sortudo. Aos 62 minutos, uma bola recuperada aí, a gente faz uma linda jogada, o Bor encontra o Júlio César, um golaço nosso, né? Uma triangulação muito bonita. Júlio César muito oportunista ali, também foi frio, né, para tirar do goleiro. A gente faz 1-0. Tava chovendo esse jogo, então 1-0 aos 60 minutos. Eu falei, nossa, acho que decidimos o jogo aqui, né? Uma vitória importante. Só que não dá para vacilar contra a máquina, né? No lance seguinte, aí aos 69 minutos,
o Diego Souza fica rodando a bola sobra pro Tcheco, ele tenta um chute, a gente bate nela e sobra, né? Tem uma coisa que a máquina sabe fazer, é fazer as bolas sobrarem, a gente toma um empate, na sequência ainda o Grêmio pressiona a gente quase toma um gol lendário do Eduardo Costa, até achei que era o Diego Souza, né, que ele já fez um gol parecido quando jogava pelo Palmeiras contra o Atlético. E aí depois dessa defesa do Nuno aí nos acréscimos, fica por isso mesmo. E aí agora é o jogo de volta aí da Copa. A gente perdeu o primeiro jogo de 1-0, né, não fez gol fora, isso é complicado. Dessa vez eu tentei, né, eu queria jogar com o time titular de novo, mas pela questão do cansaço eu tive que fazer algumas alterações. Mas a gente vai em busca dessa classificação aí, né? A gente que foi campeão da Copa aí da segunda divisão na última temporada. A gente tem boas participações nas Copas, né? Foi na segunda divisão, mas a gente tem. Então vamos respeitar aí nossa tradição e tentar avançar na Copa. Só que aos 16 minutos quase tudo vai por água abaixo, né? Felizmente o Renato Augusto perde o tempo da bola. 1-0 aí ia ficar muito difícil. Aos 8 minutos a gente tem a nossa primeira chance aí, né? Mas o Malmi não é feliz no biquinho que ele tenta. E até então a gente estava com muita dificuldade de chegar, né? A gente tem uma chance aí com o Borg que cabeceia para dentro da área, mas não tem ninguém para cabecear ali. E aí aos 33 minutos numa sobra de bola, né? O Kovacs luta com o zagueiro e sofre um pênalti, né? O zagueiro foi bem burro. E aí um pênalti importante, né? O nosso capitão vai bater e ele faz 1-0, né? Fazendo um gol aí depois de tantos jogos, né? Não vou saber exatamente quantos são, mas deixando tudo igual. O tempo depois, o Repke aí que tá jogando na esquerda nesse jogo, substituindo o Petkov, além de roubar a bola, ele liga o Malmi num passe lindo aí, né? E o Malmi faz uma jogadaça, né? Ele dribla o zagueiro e aí fica fácil para encontrar o Kovacs fazendo o segundo gol na partida dele aí, né? 2-0, dando um banho de água fria no Flamengo. A gente não estava tão bem no jogo, mas depois do pênalti, depois desse gol seguido, a pressão muda totalmente de lado, né? Tanto que no segundo tempo o Kovacs tem uma chance de fazer o terceiro gol dele, né? Abriu 3-0. Ainda aos 61, de novo com ele. O goleiro joga para escanteio. E o Flamengo não conseguiu ameaçar a gente, mesmo precisando aí do gol, né? Um gol aí já serviria para ele, né? Esse é o problema aí do gol fora de casa. Aos 74, no contra-ataque, o Malmi serve muito bem o Olsese, que jogou muito bem essa partida, né? Ele substituindo o Júlio César. E aí eu até aproveito para substituir o Kovacs, né? Para sair aplaudido, para ver se volta a boa fase. Fez 2 gols importantes hoje. E a gente consegue classificar, né? Eliminamos o Mengão e vamos para a próxima fase. E depois da classificação aí, nada melhor do que pegar o último colocado do campeonato em casa. Uma chance para subir na tabela aí, a gente que está bem na tabela, né? É um rival conhecido, um rival histórico, que foi campeão no ano passado da segunda divisão, a gente ficou em segundo lugar. Eu repito a escalação, o time titular, né? Com o Pazienza e o Repke, agora esse é o time principal. A primeira chance é aos 3 minutos com o Júlio César, né? Ele dribla muito bem aí o zagueiro, só que acaba não finalizando tão bem, o goleiro salva. Depois, só aos 40 minutos, a gente tem mais uma chance, dessa vez com o Bor. Ele não consegue finalizar bem. E essas poucas chances aí do primeiro tempo refletem bem o que foi o jogo, né? A gente não conseguiu ser bem superior ao último colocado do campeonato. Na verdade, até no final do jogo aí, a gente quase toma o gol, quase perde o jogo. O Nuno salva a gente. Então, né, repetindo o que a gente fazia, né, bastante na segunda divisão, que é perder essas oportunidades, a gente acaba não conseguindo pontuar, né? Ainda tenta até um chute com o Robles aí no final, mas não dá certo. E aí a gente vai jogar contra o Vasco na neve, né? Fazia tempo que não nevava aí. Na temporada passada nevou bastante alguns jogos. O Kovacs, né, para contribuir com a má fase dele, ele dá uma assistência, uma bonita assistência para Allan Kardec. Ainda o Nuno divide a bola aí, a bola bate no Allan Kardec e volta, e a gente toma um gol na primeira jogada. E assim, tomar um gol dessa forma, ainda mais na neve, né, que o jogo fica mais rápido, eu sinto uma diferença na jogabilidade aí, não é boa coisa. Mas o nosso time tava bem, né? O Kovacs perde um gol aí sozinho dentro da área, o Petkov dá um baita cruzamento, né? Novamente pela esquerda aí com o Petkov, ele tenta um chute para fora. 28 minutos a chance é do Kovacs, ele até dribla, né? Mas ele perde o tempo da finalização, né? A fase realmente não é muito boa. Daí a próxima chance aos 60 minutos e de novo Allan Kardec e uma jogada muito parecida com o que foi o gol, né?
meio que matando o jogo, né? Reforçando, eu não acho que a gente fez um jogo ruim, até a gente criou, né? O Vasco não chegou muitas vezes, foi esses 2 gols mesmo que eles fizeram. E dá para ver que a gente estava vacilando muito aí, né, no chute ao gol. Mas enfim, é até um jogo aceitável de perder, né? O Vasco está muito bem na classificação aí, é um time bom, mas pesa, né, não ter ganho contra o Náutico. Já é o terceiro jogo seguido aí sem vitória na Liga, mesmo que a gente sabe que é difícil ter alguma aspiração grande nessa temporada, mas mesmo assim qualquer coisa é lucro, né? E dá para ver aí até no final o zagueirão tirando a bola em cima da linha, né? Não era nosso dia. E aí a gente já vai jogar contra o São Paulo. O São Paulo nesse momento era o segundo colocado atrás do Flamengo. E cara, desde o começo do jogo a gente sofreu uma pressão gigantesca por parte deles. E aí não demora muito para eles abrir o placar de escanteio, né? Uma jogada que a gente vem sofrendo, principalmente nessa temporada, né? Tomando gol aí de cabeça. Aos 12 minutos, a gente até tem uma chance aí que o Júlio César sofre a falta, né? Ainda a gente está sem um batedor bom, como era o Latapi nas primeiras temporadas. E aí, aos 30 minutos, o São Paulo, bem superior no jogo, né? Por sinal, faz o 2-0, né? Um jogo em casa, perdendo de 2-0 logo aos 30 minutos, de novo do Borges. E assim, foi um grande choque de realidade, né? Fazia um tempo que eu não era tão dominado assim pela máquina num jogo. Acho que contra o Botafogo na primeira rodada foi mais ou menos assim. Aí o Malmi perdendo um gol na cara do gol, então além de estar levando um pau, ainda assim a gente perde algumas chances. E o São Paulo continua, né? Continua pressionando. E aí eu acho que esse gol é até um exemplo perfeito, esse gol que a gente vai tomar agora aí, dando um spoiler. Nos acréscimos, o São Paulo ficou tocando uma bola uns 3 minutos para fazer o 3-0, né? Então é um 3-0 no primeiro tempo, é inédito isso. Nem na primeira temporada, quando ainda tinha uns times muito superiores que a gente na segunda divisão, a gente levou um pau desse. Dessa vez foi feio. E até muda um pouco o time, né? O Jones começou como titular, porque o Kovacs não tá numa boa fase, mas não conseguiu fazer muita coisa, né? A gente até diminui com o César aí, mas, cara, é um jogo para esquecer, não vi a hora de acabar. Ainda assim, o São Paulo quase faz o quarto gol aí com o Dagoberto. O Dagoberto jogou muita bola. A gente até tenta diminuir o prejuízo, né, por respeito aí à nossa torcida, mas realmente é um jogo para se esquecer. Esse lance final até corrobora com o que eu disse anteriormente, né? A gente não tirar a bola, enfim. Tá aí o cenário do final do primeiro turno. A gente está até numa posição boa, né, em sétimo, e até com uma boa distância para a parte de baixo da tabela. Acho que pesa muito os 4 jogos sem vencer, né? Isso deixa o momento um pouco ruim, né? Mas não tem tempo para desanimar, porque é o primeiro jogo da Copa agora para fechar essa primeira parte de temporada. Contra o Inter, o segundo colocado, mas a gente já eliminou o primeiro colocado do campeonato na última fase, né? Então, um jogo fora de casa aí, tentar fazer um gol, né? Que o gol fora conta aqui, é importante. Dessa vez eu coloquei o Baranios muito mais por cansaço do Malmi. O Malmi, ele é bem velho, assim, então ele acaba sofrendo bastante com a condição física. E foi um jogo bem equilibrado. Tanto a gente contra o Inter estava conseguindo chegar, a gente aí com esse problema de saber finalizar, né? Tá voltando aí aos velhos tempos. Enquanto o Júlio César perde um gol de cabeça aí. Mas aí aos 54 minutos, num contra-ataque, né? Jogada característica nossa, o Kovacs, numa cagada aí, a bola acaba sobrando, a bola ainda bate no Neuer, que é o goleiro do Inter. Ela vai meio chorada pro gol, um gol importante, né? Novamente, o Kovacs não tá vivendo uma boa fase, perdendo muitos gols, deu até uma assistência contrária, né, no jogo contra o Vasco, mas um gol que ajuda muito, né? O jogo fora de casa, esse gol conta muito por ser um gol fora. E também coloca uma pressão no Inter, né? O gol saiu relativamente cedo aí no segundo tempo. Então o Inter tem que sair um pouco mais para o jogo para diminuir o prejuízo, e isso acaba gerando mais espaço para a gente e, consequentemente, mais oportunidades de gol. Tanto que aos 79 minutos o Kovacs tem mais uma chance, ele finaliza mal, tirando do Neuer aí. E aí aos 81, a última grande chance do Inter, o Nuno quase faz um papelão. Felizmente o atacante do Inter parou, então o jogo acaba assim, 1-0 para a gente, primeiro jogo aí das quartas de finais, fora de casa. E tá aí só o calendário, né? O que resta pra gente foi a primeira parte da temporada. Vamos por mais.